Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo aqui no projeto Aprova Mais, Enem dos Concursos. Essa importante iniciativa do Governo do Estado do Maranhão vai garantir que você tenha acesso ao melhor conteúdo com excelentes professores para o seu concurso nacional unificado. Hoje a gente vai continuar o conteúdo de Direito Administrativo, espero que você tenha aproveitado a jornada até aqui. Se você chegou nessa videoaula, certamente você já passou por outras introdutórias relativas ao direito administrativo. Como a gente tem percebido, é um assunto amplo, que exige atenção, que exige cautela com a quantidade de conceitos que nós temos. Para fixar esse conteúdo, tem uma apostila disponível no QR Code e disponível no link na descrição desse vídeo, com diversas questões para que você pratique um pouquinho. Aqui nessa videoaula, semelhante às outras, nós vamos praticar, mas é importante que depois você também tire um tempinho para praticar essas questões. O intuito aqui é preparar você para a prova, é discutir o direito administrativo de forma prática, com exemplos, com conceitos, trazendo a abordagem que geralmente é cobrada nos concursos públicos. Em especial, sobre o assunto dos atos administrativos, esse é um assunto central para o direito administrativo, esse é um assunto central para a cobrança em concursos públicos. De um lado, porque é um assunto muito cobrado nos concursos, e de outro lado, porque é o que você vai fazer na prática. Você vai lidar diariamente com atos administrativos após assumir o seu cargo público tão almejado. Então, voltando aqui para a aula, nós começamos a falar sobre direitos administrativos, tratando dos conceitos, das espécies, das características ou atributos, das classificações, e falamos na aula passada do fim da vida dos atos administrativos, da extinção, do desfazimento e da sanatória, quando é possível sanar um ato administrativo. Em cada aula nós trouxemos grandes categorias, geralmente entre 4, 5, 6 categorias, que são as características, são os nomes, os elementos, as classificações próprias dos atos administrativos. Hoje, a gente destinou para essa última aula uma categoria específica e uma aula mais resumida em relação a conteúdo, mas porque é um conteúdo extremamente importante, que está previsto dessa forma no edital, que é importante que você vá com ela bem clara para a sua prova, bem clara na sua mente. São apenas duas categorias, são apenas dois conceitos que nós trabalharemos na aula de hoje. A vinculação e a discricionariedade. Um ato vinculado e um ato discricionário. Talvez você já até saiba o que é isso, porque nós já passamos de alguma forma e por esse conteúdo. Nós tangenciamos esse conteúdo quando explicávamos sobre os tipos de atos administrativos. Hoje a gente vai aprofundar, vai dar mais alguns exemplos, para que você tenha isso muito claro na sua mente. Saiba diferenciar o que é um ato vinculado e o que é um ato discricionário. Bom, como a gente sabe, a administração pública ela é regida por diversos princípios. E há mais de 20 princípios que regem a administração pública. De forma central, nós temos 5 princípios constitucionais explícitos, ou seja, estão lá de forma explícita, de forma direta e clara na Constituição Federal, especificamente no artigo 37 da Constituição Federal, que é um dos artigos mais emblemáticos ao direito administrativo. Esses 5 princípios são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Vejam só, a técnica mnemônica do LIMP, né, que é L-I-M-P-E. Nós temos como primeiro princípio constitucional explícito, e é com base nele que nós guiaremos nossa aula de hoje, a legalidade. E o princípio da legalidade possui formas diferentes, se apresenta de forma diferente para os particulares e para a administração pública. Enquanto eu, Vitor Hugo, particular, na minha vida privada, ou você que está assistindo essa aula na sua vida privada, é regido pelo princípio da legalidade, que vai dizer que você pode fazer o que você quiser, se não for proibido por lei, a administração pública
no seu princípio da legalidade, vai dizer que só pode fazer o que a lei permite, na forma que a lei permite. Veja só a diferenciação entre o princípio da legalidade para a vida privada e para a vida pública. Enquanto a privada pode fazer o que quiser se não for proibido, ou seja, tem uma liberdade maior de atuação, você pode fazer, pode criar institutos se não for proibido por lei, a administração pública só pode fazer o que for permitido por lei. É com base nisso, é com esse filtro, é com essa limitação à administração pública que nós entendemos o que é discricionariedade e o que é vinculação. Quando a administração pública exerce as suas atividades, deve-se ter em mente que o exercício da atividade administrativa não ocorre de forma ilimitada. E a gente vai buscar as raízes do direito administrativo lá na Revolução Francesa. A raiz do direito administrativo pós-revolução, pós o fim do absolutismo, em que se havia necessidade de impor limites ao Estado Nacional, de impor limites aos gestores públicos, de impor diretrizes para que a atuação dos entes políticos e dos agentes políticos estivesse compatível com o interesse público, com o interesse de toda a sociedade. Então, a administração pública ela não vai existir, ela não vai funcionar, e os atos administrativos não serão executados e criados à mera vontade do gestor público. Elas serão criados sempre na forma da lei e de forma muito limitada, muito direcionada. Na verdade, a atividade administrativa é, por essência, limitada. A essência dela é essa, ela é, por essência, limitada. Em determinados momentos, esse regramento pode atingir os vários aspectos de uma atividade determinada. Nesse caso, diz-se que o poder da administração é vinculado. Afinal, a lei não deixou margem para a escolha para o administrador público atuar. Quando eu digo que um ato administrativo é vinculado, eu estou dizendo que não há margem de interpretação. A lei determina que o administrador faça tal coisa, então ele fará exatamente tal coisa. Essa tal coisa, que se apresenta como um ato administrativo, será exatamente o que a lei previu, portanto, será vinculado à lei. Veja só, um ato vinculado, ele é vinculado, ele possui uma raiz, ele possui algo que determina, algo que o vincula. E esse algo sempre será as normas do direito administrativo. Mas é claro que a vinculação não pode ser total, porque se a lei vincula o administrador e a administração pública a fazer determinadas coisas muito específicas, ela não tem como prever tudo. Ela não tem como prever os imprevistos. Ela não tem como prever todas as mudanças sociais necessárias. Ela não tem como prever os imprevistos próprios da sociedade, das relações humanas. Então, embora seja vinculado e muito bem limitado, também há um espaço, em algum momento, para o administrador decidir o que é melhor para cada caso. Então, contudo, não há que se falar em absoluta vinculação. Afinal, o administrador público tem liberdade temporal, isso é, de praticar o ato dentro do prazo legal. Então, ele escolhe quando é melhor praticar, a forma como é melhor, quando houver essa possibilidade de escolha. Caso o particular cumpra todos os requisitos estabelecidos na lei, nasce para ele um direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato. Em certas situações, o regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa. Nessa situação ocorre a discricionariedade administrativa, e aqui está o segundo conceito importante para a aula de hoje. Em outras palavras, ocorre a discricionariedade quando a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto. Vamos lá. Trouxemos aqui duas categorias, dois conceitos importantes. O primeiro da vinculação ou do ato vinculado. É aquele ato que está explicitamente previsto na lei, que vai determinar que o administrador, que o agente público vai editar e criar esse ato na forma que a própria lei prevê.
O ato discricionário é quando a lei até prevê a criação do ato ou prevê a criação de uma política pública, mas deixa discricionário, deixa pela avaliação do gestor entender como vai fazer. Ele vai fazer, nesse caso, uma avaliação de oportunidade e de conveniência. Esses são os dois elementos centrais do ato discricionário. Avaliação de oportunidade, ou seja, ele vai se questionar. É oportuno eu adotar esse ato? É conveniente eu adotar esse ato? Vamos a alguns exemplos. A legislação determina que os municípios cuidem da vacinação naqueles municípios, dentro da sua jurisdição, dentro do seu território. O ato, então, de vacinar as pessoas é um ato vinculado. Ele é vinculado pela legislação. O gestor público é obrigado a garantir o acesso da população à vacinação adequada naquele território. Contudo, há uma margem de discricionariedade para que ele faça, por exemplo, as campanhas de vacinação, para que ele execute onde que ele vai vacinar, como ele vai distribuir territorialmente essa vacinação dentro do seu município, como que ele vai fazer a abordagem na vacinação das pessoas, a campanha do Zé Gotinha, como que ela vai funcionar dentro do município. Então, embora haja um ato vinculado, há também uma margem discricionária, que ele vai avaliar com base na oportunidade e na conveniência. Outro exemplo, um fiscal de trânsito, digamos, ou um fiscal ambiental, quando vai fazer uma fiscalização em campo para averiguar alguma denúncia de crime contra o meio ambiente. Se ele vai a uma fazenda e ele percebe um desmatamento em larga escala que não foi autorizado previamente pela administração pública, ele constata ali uma infração ambiental grave, a depender do tamanho do desmatamento. Ao constatar ele está em campo, ele está exercendo sua profissão, ele está fazendo uma fiscalização ambiental. Ao constatar essa ilegalidade, ele deve autuar aquela pessoa que desmatou. Esse é um ato vinculado. Ele tem a obrigação de exercer naquele momento o poder de polícia dele e autuar a pessoa. É um ato vinculado, o ato da autuação. Contudo, a própria legislação ambiental vai deixar uma margem para que ele escolha, a depender da oportunidade, da conveniência, dos critérios próprios, da jurisprudência, para que ele escolha o quantum da multa, ou seja, o valor da multa a ser arbitrado. Há uma margem de escolha, não é bem determinado. Ele vai dizer o mínimo, a legislação traz o mínimo, traz o máximo, e o fiscal, naquele momento da autuação, vai conseguir averiguar qual é o adequado. Ou seja, não vem na legislação falando que naquele caso específico do município de Bacuri, o senhor Josézinho, que desmatou, vai receber tanto de multa. Não tem como prever essa situação. A arbitragem, nesse caso, do valor será discricionário. Então, a gente tem dentro de um mesmo ato jurídico uma parcela de vinculação e uma parcela de discricionariedade. Lembrando que a discricionariedade será sempre com base na oportunidade e na conveniência. Outro exemplo, para fechar um terceiro, para que fique bem claro, a administração pública municipal tem que regular também o trânsito na cidade, o transporte público. Se na sua cidade tiver ônibus, se na sua cidade tiver metrô, se na sua cidade tiver trem, eles são regidos e a titularidade desses serviços, embora sejam fornecidos por concessionárias, a titularidade é da administração pública municipal. Contudo, embora ele tenha essa vinculação de fornecer e de garantir a regulação, ele vai regular de acordo com a conveniência e com a oportunidade. Então, a administração pública municipal pode, por exemplo, decidir extinguir alguma linha de ônibus ou alterar a rota das linhas de ônibus na cidade. Isso ele vai decidir com base na oportunidade e na conveniência. Digamos que está se fazendo uma grande obra numa pista da cidade, uma grande obra numa avenida. Então, por ali não vai mais passar a linha de ônibus. É inoportuno, é inconveniente manter aquela rota. Ele vai pensar em um desvio daquele ônibus e aí com base na discricionariedade que ele possui. Atenta-se ainda para o fato de que um ato discricionário não se confunde com um ato arbitrário. Ou seja, embora ele tenha a possibilidade de decidir, embora ele tenha a possibilidade
de pensar como aquele ato vai ser exercido na prática, ele não pode agir com base na arbitrariedade ou com base na vontade pessoal dele. O filtro sempre será a legalidade. O filtro sempre será os princípios administrativos. Se não, o ato arbitrário é um abuso, e se é um abuso, ele é imoral, e se é imoral, ele é ilegal. Dentro da teoria dos atos determinantes, que nós já falamos também nas aulas anteriores, mas que é importante trazer aqui novamente, eu tenho que a motivação de um ato, e a motivação é um elemento necessário para todos os atos administrativos, ela vai vincular os efeitos daquele ato. Ela vincula a todo momento aquele ato. Então, a teoria dos atos determinantes vai nos dizer que, ainda que a lei não imponha motivação, caso o ato administrativo seja motivado, a sua validade estará condicionada à efetiva existência de veracidade dos motivos declarados. Ou seja, o ato nem precisava ser motivado, como é o ato, por exemplo, de demissão ou de exoneração ou de nomeação de um servidor comissionado. É um cargo de livre exoneração, de livre nomeação, então não preciso motivar. Mas, se motivar, a motivação precisa ser verdadeira. E se ela for falsa, o ato será anulado, o ato será ilegal. Essa teoria está fundamentada na ideia de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade da administração. Então, os fatos alegados na motivação do ato administrativo têm sempre que ser verdadeiros. E se não forem, o ato será anulado. Algumas questões para que a gente revise e pratique esse conteúdo, que é muito importante, essa diferença entre ato vinculado e ato discricionário é muito importante em todo o conteúdo, não só de atos, mas em todo o direito administrativo. A gente vai revisar aqui um pouco agora e praticar esse assunto. A respeito da discricionariedade administrativa, assinale a alternativa correta. A. Os atos administrativos discricionários, em regra, não estão sujeitos ao controle judicial. E atenção aqui, desde já a gente vê que essa questão está incorreta. Sim, eles estão sujeitos ao controle judicial. Inclusive, a motivação desses atos ajudam. A teoria dos motivos determinantes ajuda ao controle judicial e o controle desses atos. Letra B. A teoria dos motivos determinantes pode ser utilizada para o controle dos atos discricionários e propugna que a validade do ato administrativo depende da correspondência, ou seja, tem que corresponder o motivo nele exposto e a existência concreta dos elementos que ensejaram a sua edição, a sua criação. Letra C. Em razão da supremacia da Constituição, é um princípio constitucional, é um princípio também do direito administrativo, admite-se que o controle judicial sobre os atos discricionários alcance os seus aspectos legais, como igualmente a validade do juízo de conveniência e oportunidade exercido pelo administrador. Resposta correta, claramente a letra B, aqui ele traz o conceito da teoria dos motivos determinantes e determina a vinculação entre o motivo daquele ato, a motivação daquele ato e os efeitos desse ato. Se o motivo for falso, ainda que não precisasse de motivo, ainda que fosse um ato meramente discricionário, se o motivo for falso, o ato será anulado. Segunda questão. O governador do estado Alfa, em reunião com seus secretários, discutiu as causas da crescente judicialização dos atos praticados nos distintos setores do governo. Ao final, os participantes concluíram que deveriam ser envidados esforços para demover o Poder Judiciário da realização do controle de aspectos concernentes à valoração dos motivos e à escolha do objeto do ato administrativo, ou seja, que eles queriam tirar o Poder Judiciário da apreciação desses atos discricionários. O controle referido pode ser considerado na modalidade de controle afeto à legalidade estrita, mérito administrativo, eficiência administrativa ou moralidade administrativa. Esse é o tempo que você dá a pausa, avalia, volta, analisa o conceito. A resposta correta aqui é mérito administrativo. Eles querem tirar o Poder Judiciário da avaliação de mérito administrativo, de fato,
Poder Judiciário não pode avaliar o mérito da decisão, ele vai avaliar no ato administrativo a legalidade do ato. Se o ato for discricionário, ele vai avaliar a legalidade, se ele está conforme a lei, se ele está contemplado nas normas de direito administrativo. Mas ele não vai fazer a avaliação de conveniência e oportunidade, porque ela é uma avaliação política e própria do direito administrativo, própria da administração pública. Assim a gente fecha o assunto de atos administrativos. É um assunto amplo, é um assunto complexo, é um assunto que traz muitas categorias, mas a gente espera que vocês tenham praticado, que vocês tenham aprendido, e a gente se encontra nas próximas aulas do direito administrativo, nas próximas já falando sobre os serviços públicos que são compostos pelos atos. Até lá e bons estudos!